Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meu caro telespectador. Esperamos que tudo corra bem aí do outro lado. Nós também estamos cá, melhor agora que estamos consigo na sua casa, não é? Nós estamos a trazer aqui um tema muito forte, tema de ignorância. Ignorância, ninguém quer ser ignorante. E quando se fala da ignorância no Islã, muita gente pensa aquele tempo dos árabes, não é? Quando os árabes não tinham religião lá, mas aqui o Maulana Ali vai nos trazer um conceito atual, vai nos trazer nos tempos passados, deve ser sim, mas também vai nos trazer no seu contemporâneo, no seu tempo atual, como é que se manifesta a ignorância. E é com este tema que nós vamos falar, vamos abordar com Maulana Ali. Maulana Ali está a falar de Jahiliya. Em árabe, Jahiliya, e em língua portuguesa chama-se ignorância. O que é este fenômeno? Qual é o conceito disso? Em primeiro lugar, gostaria de agradecer mesmo a Allah subhanahu wa ta'ala e enviar saudações ao nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, sobre seus familiares e todo seguidor até o dia da Qiyamah. E indo em conta com o tema ou a pergunta, como Maulana sempre dizia no princípio, quando a gente ouve essa palavra Jahiliya, o que nós pensamos mesmo que Jahiliya é aquilo que o mundo vivia na época pré-islâmica. É o que acontece nas nossas mentes, ou que muita gente pensa. Mas não pensa que Jahiliya também, atualmente tem pessoas, apesar de serem muçulmanos, mas vivem momentos de Jahiliya. Falando sobre Jahiliya, ignorância dentro do Islã é praticar qualquer coisa que não tem nada a ver com o Islã e você pensar que esteja a fazer boas coisas. Como, por exemplo, nem no local de trabalho. Existem lá certas leis que devem ser, certas leis que a gente devemos recorrer aos ensinamentos do nosso Nabi Karim sallallahu alaihi wa sallam, ou então os ensinamentos sagrados do Corão. Mas, apesar disso, existem certas pessoas que descartam os ensinamentos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam e eles recorrem a algumas leis que não são emanadas dentro do Corão do Karim, ou então eles seguem as suas próprias paixões, as suas próprias vontades. Ou então outros seguem aquilo que os seus pais faziam, assim descartando o ensinamento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, mas mesmo assim ele tendo conhecimento que não estão a fazer as coisas de acordo com o Sharia, eles têm orgulho de fazer aquilo e também podemos chamar essa pessoa de Jahil, os atrevidos dentro do Islã, os que descartam o ensinamento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, trazendo a sua própria lei. São chamados ignorantes. São chamados ignorantes. Mas Maulana, este tempo que nós temos, nós estamos a ver, parece que o mundo está super desenvolvido ou está muito desenvolvido. Será que temos ignorantes na religião islâmica? Dia após dia, nós nos deparamos com ignorantes dentro da religião islâmica. Só um exemplo, só para a gente podermos perceber só como é que isso funciona. Se nós formos a ver, existem certas leis que Allah subhanahu wa ta'ala tornou, elas tão fáceis. Leis que o hadith, nosso Nabi Karim sallallahu alaihi wa sallam tornou tão fácil, como por exemplo, quando vamos no casamento. A gente aprendeu que o casamento mais abençoado é aquele que é feito de uma maneira tão fácil, sem gastos extravagantes. Mas existem certas pessoas, por achar que eles têm poder para mostrar o seu poderio, que eles fazem, vão esbanjando comida, colar e vão pondo músicas, coisa que não, eles sabem que essas coisas, segundo o Sharia, não é aconselhável, vão pondo músicas e desta maneira eles estão a fazer uma coisa que é Jahiliya, uma ignorância dentro do Islã. O que acontece? Certas pessoas, quando chega esse momento, eles põem, o que eles dizem? Aqui, nós estamos aqui, vamos pôr o Corão ao lado, vamos pôr o Hadith ao lado, vamos viver aquilo que nos pertence, vamos viver a nossa própria realidade. E, por exemplo, quando vamos sobre a cultura, nós que somos africanos, para a gente conseguir aglomerar esse Jahiliya, trazer nossa realidade, o que nós fazemos? Nós, Islã é a nossa religião, o Hadith nós reconhecemos, mas nós somos africanos, então
temos nossa própria cultura africana. Não estou a dizer que é mal seguir a cultura desde o momento que não vai em contradição com o hadith nosso Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam com o Corão, ele é aceitável. O africano diz nós somos africanos, temos que respeitar a africanidade. Temos que respeitar. O asiático diz nós somos asiáticos, temos que respeitar também ser asiático. Sim. O europeu também diz o mesmo. Diz o mesmo, mas então aqui começa a criar um casamento, a trazer cultura europeia, asiática, africana dentro do Islã. Dentro do Islã, mas se essa cultura não contradiz a religião, está bem-vinda, mas o que acontece muitas das vezes, essas culturas não têm nada a ver com a religião. E as pessoas que gostam de fazer essas coisas da ignorância, eles trazem aquilo, dizem nós somos africanos, então pronto, podemos fazer isso aqui, religião está à parte, isso faz da nossa parte, isso, nós sempre crescemos como africanos, vamos lá pôr isso. Os asiáticos também, isso acontece, os nossos avós faziam isso, apesar de nós sermos muçulmanos, então vamos lá aglomerar isso. Então as pessoas devem saber se essas culturas, essas práticas que não têm nada a ver com o Islã ou que vão contra o hadith nosso Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam, a gente ao trazer dentro das nossas vidas, nas nossas celebrações, devemos saber que estamos a cometer um pecado muito grave. Estamos a cometer um pecado grave, onde diz Maulana Ali sobre a ignorância, e o ignorante no Islã é perigoso. O ignorante no Islã é perigoso. E só para te lembrar, subscreva-se ao nosso canal. Subscreva-se ao nosso canal, dê mais likes, comenta, fala o que você pensa, como sair da ignorância. Mas Maulana, o ignorante não é resultado de quem não estudou? É verdade, a ignorância muitas das vezes baseia-se em uma pessoa que não tem o conhecimento de certas coisas. Mas, em contrapartida, tem certas pessoas, apesar de terem estudado, terem conhecido certas coisas, eles descartam isso para conseguir um certo poder. Ok. Aqui existem duas vertentes. Há quem é ignorante porque ele não tem o conhecimento dos factos. Há quem é ignorante, ele sabe da realidade, mas tenta descartar para ganhar uma certa posição. Como, por exemplo, se nós formos a ver um exemplo do faraó. O faraó, segundo a história, ele tinha todo o conhecimento, tinha toda a realidade, que afinal de contas Deus existe. Mas o que lhe impediu ele aceitar em Deus? Porque ele sabia, se ele aceitasse em Deus, então ele pensou que poderia perder o seu poder porque tinha lá vários seguidores. Então, em certas ocasiões, o que nos faz a gente manter-se na ignorância é pelo amor pelo mundo. Porque se eu aceitar, amor pelo mundo. Se eu aceitar que na verdade isso aqui não pode, não existe, eu vou perder o meu poder. Então, isso que faz as pessoas sábias, sabendo tendo a realidade, abraçam a ignorância. Mas qual é o impacto disso? Qual é o impacto? Um ignorante, o que causa demais dentro do seio de uma organização como uma organização islâmica, uma organização de outras crenças? Também lá ignorantes existem lá dentro. E o que causa? Numa sociedade em que existe muita ignorância, nós podemos dizer que é uma sociedade que não tem seus princípios, não tem seus próprios valores. Porque às vezes é difícil de entender o que ele defende, quais são os valores que ele defende, porque cada um, eles não seguem. As pessoas que amam, que são ignorantes, não têm uma fé tão sólida, porque não tem definição o que aquelas próprias pessoas seguem. Você fica sem se perceber, porque cada um hoje fala isso, dia seguinte vão falar outra coisa, nem em cada julgar as coisas. Por exemplo, existe um incidente, deve-se julgar, você fica sem se perceber em que posição a pessoa vai julgar as coisas, porque não vão seguir o hadith, não vão seguir o Corão, vão seguir as suas próprias paixões. Então, é uma sociedade, podemos dizer assim, confusa, uma sociedade deturpada, uma sociedade que não vai se perceber o que eles precisam, porque são ignorantes. E como abster-se disso? Abster-se da ignorância mesmo, o Islã é uma religião que não precisa de outras religiões. O que eu quero dizer? O Islã é uma religião rica, o Islã tem lá suas bases, tem lá seus fundamentos, tem lá sua própria crença. Tudo o que a gente precisa dentro do Islã, vamos recorrer
no Coran, que é livro de Allah subhanahu wa ta'ala, e no hadith nosso Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam. Essas duas coisas são a cura da ignorância. Qualquer desavença que haver entre os muçulmanos, primeira coisa devem se voltar. O que Allah subhanahu wa ta'ala diz? O que o Coran diz? O que o nosso Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam diz? Como, por exemplo, quando Allah subhanahu wa ta'ala menciona, diz: innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhwaykum, que na verdade todos os crentes são irmãos, então deve fazer reconciliação entre os crentes. Num outro ayat, Allah subhanahu wa ta'ala diz que se haver disputa entre vocês, então devem se voltar ao livro de Allah subhanahu wa ta'ala, que é o Coran. Então, a base de tudo, a cura de todas essas nossas diferenças que nós temos, a cura, pois existe até que não cheguei a mencionar uma das coisas que mostra a ignorância, o racismo. Também é ignorância. É ignorância. Por quê? Como não ser ignorância? Porque Allah subhanahu wa ta'ala diz: todos vocês, todos os humanos são iguais, porque todos provêm de Adão e Eva. E se neste mesmo versículo Allah subhanahu wa ta'ala diz que o superior dentre vós é aquele que tem piedade. Então, se existir alguém a se elevar que a minha raça é superior em relação à raça do fulano X, em relação à raça do fulano B, se o Corão está a dizer uma coisa, é o livro de Allah subhanahu wa ta'ala, e lá vai existir alguém a se intitular que ele é uma da raça superior, esse é ignorante. É ignorante. É ignorante. Então, temos muitos africanos a sustentarem seu racismo, temos muitos europeus, asiáticos, mas se fazem de religiosos. Como é que funciona isso? Como é que isso vai funcionar? Essa ignorância funciona em todos os seios. Não podemos aqui mencionar que é raça X, os negros também. Tem negros que são racistas, tem negros que são tribalistas, os asiáticos também. Tem asiáticos que são racistas, tem asiáticos que são tribalistas. Em todo o campo, no futebol, nós, dia após dia, nós conseguimos vivenciar isso, nós que assistimos futebol. Até lá existe no racismo. Apenas são slogans que se utilizam, mas afinal de contas o racismo vive em todos os lugares. E como dizia o presidente do Zimbábue, Roberto Mugabe, que o racismo nunca vai acabar enquanto os carros brancos continuarem a andar com os pneus pretos. Quer dizer, o racismo é uma coisa que há de ir de geração após geração, porque as pessoas não estão seguindo os valores que eles foram concedidos com os próprios profetas, ou então com as figuras que eram figuras legais. Significa que o povo atual acabou fugindo dos recados de Deus, recados dos mensageiros, e começaram, como estava falando Molana, foram à procura da sua paixão e criaram os telhos. Sim, o Roberto Mugabe diz que o racismo nunca terminaria enquanto os carros brancos não deixarem de andar com pneus pretos, mas em outra parte estamos a ver um Coran também escrito de letras pretas. Não sei como é que é, mas faríamos nós aqui recomendações para aqueles ignorantes. Para aquelas pessoas que seguem a ignorância, como eu dizia. Porque ninguém gosta de ser chamado de ignorante. Ninguém gosta de ser ignorante. Mesmo sendo ignorante. Ninguém gosta de ser chamado de ignorante. E pior, aquelas pessoas que estudaram são pessoas sábias. Pior, quando se chama de ignorante, é grande ofensa. Fica muito chateado. Mas em contrapartida, são as mesmas pessoas que promovem a ignorância. Promovem essa ignorância. Yeah. Então, devemos deixar as nossas paixões ao lado, o nosso egoísmo ao lado, seguirmos aquilo que foi plasmado dentro do Coran e aquilo que foi ensinado com o nosso Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam, porque o Nabi sallallahu alaihi wasallam foi a melhor figura, a melhor personalidade que foi enviado por Allah subhanahu wa ta'ala para nós seguirmos a ele. Aqueles que seguiram o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam jamais irão se arrepender. Aqueles que seguirem o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam jamais irão se arrepender. Últimas palavras de Maulana Ali. Foi mais uma rúbrica de conversa sobre o Islã, que tu estás aí a escutar essa conversa. Se fazes parte dos ignorantes, afastem-se. E aqui o Maulana Ali muito claramente trouxe seus sinais todos, qualidades para ser, o que significa ser ignorante. Não é não saber ler nem escrever, mas ele já trouxe aqui de uma forma, falou de um pouco de racismo, falou um pouco de
fugir da regra do Islã, trazer suas culturas, vaidade, ele indiretamente chamou também de ignorante, porque quando você tem um casamento, começa a trazer $10.000 lá, quando não é necessário, também faz parte da ignorância. Esses elementos todos, você como crente, aproxima Allah subhanahu wa ta'ala. Também recados de Maulana Ali diz: quando tiver dificuldade, volta para Allah subhanahu wa ta'ala e seu mensageiro. Assim terminamos nossa conversa do dia. Até o próximo programa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.